O último tópico é clareza e expressividade. Deixa eu deixar claro aqui que a maior parte das bancas não cobra isso. Você vai me perguntar assim, mas por que você cobra? Por que você avalia isso? Por quê? A diferença de um texto medianamente escrito e de um texto bem escrito está exatamente aí. Clareza, algumas bancas até cobram. Agora, a expressividade, eu não conheço nenhuma banca que cobre isso. Deixa eu explicar tópico a tópico para você entender mais. O item 1 é concisão, assim, sem frases prolixas, labirínticas e inversões da ordem direta dos termos da oração. Então, o que seria isso? Uma frase concisa. Você já deve ter se deparado com aqueles períodos um pouquinho mais longos em que a ideia principal ali, a ideia essencial, ela está muito diluída dentro daquele período porque tem muitas ideias acessórias intercaladas nele. Muitas ideias acessórias. Então, a informação essencial ela acaba ficando muito diluída ali dentro daquele período. E isso torna o período, a frase prolixa, ou seja, dificulta o entendimento. Frases labirínticas é mais ou menos a mesma coisa, só que no caso com orações. Então o período é um pouquinho mais longo e a oração principal ela acaba ficando perdida ali dentro do período, porque existem muitas orações ali subordinadas, intercalando, e você acaba perdendo o fio da meada do sentido, exatamente porque a oração principal ela ficou muito perdida ali, muito diluída. Isso acontece bastante nos períodos do Rui Barbosa. Não que o Rui Barbosa escrevia mal, pelo contrário, ele era um exímio escritor. Entretanto, alguns períodos dele eram de difícil compreensão, exatamente porque ele interpolava muitas orações, os períodos eram longos e as frases acabavam ficando labirínticas. Inversões da ordem direta dos termos da oração, você já sabe o que é. Trazer o verbo antes do sujeito, trazer o complemento antes do sujeito e do verbo. Então, sem aquela ordem direta, sujeito, verbo, complemento, a compreensão da oração, a compreensão da frase fica um pouquinho mais prejudicada e tira um pouco a clareza. Item 2. Sem ambiguidades, ou seja, com palavras de duplo sentido, pela própria palavra em si, ou pela má disposição delas, ou por vírgulas inapropriadas. Então, às vezes, uma palavra é empregada de tal forma que ela, ali naquele período, ela gera um duplo sentido. Você não sabe se a pessoa que escreveu a redação está dizendo isso ou aquilo. Isso pode ser por palavra, por uma palavra especificamente, ou pela disposição dela. Dependendo de onde a palavra for colocada, pode gerar um duplo sentido. Ou até mesmo por uma vírgula. Dependendo de onde a vírgula for colocada, gera um duplo sentido. Isso é o que se chama de ambiguidade. Isso também é um tanto grave. Tanto isso quanto a concisão é um pouco grave porque dificulta a compreensão daquilo que está sendo dito. Por isso que o desconto aqui é de 2 pontos em cada um. Já o tópico 3, 4 e 5, que tem a ver com expressividade. O que seria expressividade? É você dizer mais com menos. Você ser enxuto nas palavras, mas conseguir dizer muito mais exatamente pela escolha das palavras e pela disposição das palavras no período. No tópico 3, nós temos o quê? Predomínio de orações subordinadas, sem frases de ladainha. O que seriam essas frases de ladainha? Seriam aquelas frases em que o que predomina é a coordenação e, inclusive, aquela coordenação com o conectivo e o tempo todo. E isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Mais ou menos um estilo bíblico, assim, de escrever. As orações, para elas terem um potencial de expressar muito mais daquilo que você está querendo dizer, elas precisam ser predominantemente subordinadas. O item 4 é disposição da informação mais relevante no período, sem períodos frouxos. São 2 critérios dentro do mesmo tópico. Primeiro é a informação essencial, a informação mais relevante estar na oração principal, porque a oração principal é a principal informação do período. Então, se a informação mais relevante ela não estiver dentro da oração principal, então quer dizer que o foco da pessoa que escreveu está no lugar errado. O segundo é sem o que nós chamamos de períodos frouxos. O que são períodos frouxos? Se você já tem a informação essencial logo no começo, o que vier depois fica desinteressante e desestimulante de ler. Então você tem que primeiro trazer a informação acessória para depois trazer a informação essencial. Isso faz com que o parágrafo cresça em sentido, em expressividade. E o tópico 5 é exatidão vocabular. O que seria isso? Sem clichês, sem imprecisões vocabulares, sem verbos e adjetivos ônimos.
Clichês você sabe o que é, né? São aquelas palavras já gastas que todo mundo usa, de cunho popular, inclusive, que já estão muitas vezes contempladas em ditados populares. Então, essas palavras precisam ser evitadas na redação, isso é claro. Agora, imprecisões vocabulares tem a ver com o quê? Às vezes a pessoa usa uma palavra, mas não é que ela é uma palavra que ela se confundiu, não sabia o sentido, achou que tinha aquele sentido e não tinha. Mas na verdade ela é uma palavra que tem relação com o que ela está querendo dizer, mas não é aquela palavra exata. Eu tenho também uma aula aqui explicando aqui no canal, uma aula falando sobre vocabulário, em que eu trago 5 palavras que elas são sinônimas, mas elas têm pequenas tonalidades de sentido diferentes uma da outra, como por exemplo, igual e semelhante. Igual é o máximo da igualdade, o semelhante não. O semelhante ele é parecido, mas não é exatamente igual. Então, quando há uma imprecisão vocabular, a pessoa usa um vocabulário que não é a palavra exata que poderia caber naquele espaço. Quando se utiliza a palavra exata, o trecho, o período, a oração cresce em expressividade. Bom, o que são verbos e adjetivos ônimos? Primeiro os verbos. Os verbos são aqueles verbos que servem para tudo. Inclusive tem também substantivos, tá? Como por exemplo, você usar coisa. Aquela coisa ao invés daquela informação. Aquela coisa ao invés daquele fato. Os verbos ônimos seriam aqueles verbos que servem para tudo, como por exemplo o verbo dar. Deu uma surra. Não, você bateu. Deu uma dentro. Não, acertou. O verbo dar é um verbo assim versátil, que serve para tudo, mas que, para a maioria dos casos, há um verbo mais preciso do que ele para se utilizar no lugar. E adjetivos ônimos é o mesmo caso. Por exemplo, tudo é maravilhoso, mas o que é exatamente maravilhoso? Assim, às vezes você acha que um poema ele é maravilhoso, mas maravilhoso não diz nada, você só está dizendo que ele é bom, mas, por exemplo, ele fala na alma. Ele é maravilhoso porque ele fala lá na alma, porque ele desvenda o sentimento humano. Estou trazendo exemplo de que eu estou sendo mais específico no que eu estou querendo dizer ao dizer que ele é maravilhoso. Então tem adjetivos também que ele tem essa propriedade de generalizar demais e não dizer exatamente o que está querendo dizer.